Meu nome é Aline, eu sou professora de Ayurveda e de aromaterapia e tô aqui para falar um pouquinho mais sobre o escaldapés. Se você já acompanha no Instagram, nas redes sociais, né, o meu perfil @serinteiro.aline, eu falei na semana passada, um dos dias mais frios do ano aqui na região onde eu moro, em São José dos Pinhais, próximo de Curitiba, que eu faço escaldapés constantemente. E já publiquei um outro vídeo mostrando pedacinho por pedacinho como é que a gente faz o escaldapés na prática. Hoje eu queria aprofundar um pouco o assunto. Eu tenho muitos alunos que também são terapeutas, e queria aprofundar para você que faz a sua própria terapia em casa ou para quem atende outras pessoas, dar algumas dicas, né, e falar das ervas que você pode usar, dos óleos essenciais. Eu falei no vídeo, né, quando eu ensinei que a gente precisa para o escaldapés da água bem quentinha, já mostrei como é que faz, e do sal, tá? Então o sal, ele é a primeira coisa importante para a gente pensar a respeito, né? A forma como as moléculas do sal grosso se organizam é a mesma de um cristal. Então o sal, de uma certa forma, o sal é um cristal, né? Na sua estrutura de geometria. E a gente fala muito nas terapias vibracionais da geometria sagrada, né? Então, além de ser um íon, além de ter toda essa relação eletromagnética com o nosso corpo de puxar a energia, né, para a direção dos pés, ou seja, quando a gente usa o sal no escaldapés, ele faz uma função de aterramento, né? Muitos de nós já estão familiarizados com essa palavra, com certeza você já ouviu falar sobre aterramento ou não, né? Algumas semanas alguém me perguntou o que é aterramento, afinal de contas, né? Então a Terra, o nosso planeta, ela tem um magnetismo, ela tem uma força gravitacional que nos mantém, né, coesos nela, e nós fazemos parte do planeta. Então a nossa energia, ela entra, né, pelo topo da cabeça, nosso chakra da coroa, para quem já ouviu falar dos sistemas dos 7 chakras. Quem não ouviu, depois a gente conversa mais a respeito. Ela desce ao longo da nossa coluna e ela vai em direção à Terra. Se tudo isso é muito novo para você, pensa na eletricidade, né? E quanto aterrar uma rede elétrica, quanto colocar um fio terra nos ajuda, por exemplo, a não tomar choque, né, num chuveiro elétrico ou numa tomada. Então é muito importante que a nossa energia do corpo físico seja polarizada, e usar o sal nos ajuda nisso. Mas a gente vê, e muitas pessoas fazem também trabalhos incríveis, né? Vocês já devem ter visto essas publicações, que no escaldapés fica muito bonito e gostoso colocar ervas frescas ou secas, depende do que você tem no seu quintal, né? Toda planta é sagrada, mas nas culturas tradicionais, nas culturas ancestrais, nas culturas da terra, né, existe muito conhecimento a respeito das ervas. Eu estudei as ervas no xamanismo, né, junto com as madrinhas na tradição oral, então a gente aprende andando pelo quintal, a gente aprende agradecendo, a gente aprende conversando com cada plantinha que vê no caminho, e aí a gente vai aprendendo para que elas servem, né? As mais tradicionais que a gente sempre tem em casa, o alecrim e a lavanda. Gosto muito também do manjericão, então se você tem alecrim, lavanda, manjericão, o boldinho ornamental que a gente chama de tapete de Oxalá, pode usar as ervas que você tiver no seu quintal. Elas são aromáticas e cada uma com certeza vai ter uma propriedade. Mas a gente se relaciona com os aromas também consultando o nosso coração, também consultando a nossa alma. Então quando a gente sente um cheiro e aquele cheiro toca o nosso coração, os olhos brilham, a gente abre um sorriso, geralmente isso indica que é dessa planta que a gente está precisando. Eu gosto muito do cheiro da arruda, que lembra minha avó, né? Minha avó botava um galinho de arruda atrás da orelha e esse cheiro me remete à proteção, me remete à infância. Ele tem uma tônica, né, de aroma que é muito poderosa para mim. Então o efeito
né? Além do efeito, enfim, da função de cada planta nas religiões, né? Da função de cada planta nos ensinamentos, as plantas que tem no nosso jardim, elas têm um efeito aromático. E isso nos leva a falar um pouco da aromaterapia. Porque às vezes a gente não tem, né, na nossa casa, no apartamento, na cidade, tantas plantas disponíveis para todo dia tirar uma folhinha e fazer o escaldapés. Então, a gente pode usar óleo essencial, né? Os óleos essenciais, eles são compostos voláteis extraídos de plantas, né? Então, ele é a parte volátil, ele é a parte aromática da planta. Claro que a gente tem muito mais para falar a respeito disso, mas eu queria falar para você principalmente de segurança, né? Se você tem um óleo essencial em casa, pesquise, conheça o óleo essencial que você tem e cuide com a diluição correta. Para se fazer um vidrinho de óleo essencial, que geralmente tem 5 ou 10 ml, se usa assim uma quantidade muito grande de plantas. Então eu costumo dizer que uma gotinha de óleo essencial, ela equivale a pegar com as mãos um punhado grande, né, de ervas. E pensa comigo, se eu vou no quintal pegar uma folhinha de planta para fazer o meu escaldapés, por que eu vou colocar 2, 3 ou 4 gotas de óleo essencial, né? Colocando uma gotinha só, eu protejo a natureza e eu também me protejo. Eu preciso garantir que esse óleo essencial não vai machucar a minha pele. Então você pode pôr uma gotinha de óleo essencial. O mais famoso, mais conhecido e mais seguro é a lavanda, né? A gente tem livros inteiros escritos já sobre a lavanda. Ela tem um poder sedativo, ela tem um poder de nos relaxar e sim, em grandes quantidades ela pode agitar a sua mente. Então isso que você ouve dizer, né, que a lavanda promove o sono, não se aplica para todas as pessoas. E na minha experiência como professora de Ayurveda e como terapeuta, eu digo que os nossos biotipos, os nossos doshas, as nossas constituições individuais, elas vão fazer diferença nesse sentido. Por isso eu dou pelo menos 2 indicações diferentes, né, de óleo essencial para você usar. Se você não gosta do cheiro da lavanda ou se a lavanda não te relaxa, não te faz dormir bem, você pode usar o capim-limão. O capim-limão é um capim, né, como o nome já diz. O chá dele é muito famoso, muito conhecido. Em algumas regiões é conhecido como capim-cidreira também. Existe uma grande variedade de capins, tá? Na aromaterapia também. A gente acaba na aromaterapia estudando uma variedade muito grande de plantas, né? E ele é uma planta que, se você tem ele em casa, colocar ele direto no escaldapés não vai funcionar porque ele precisa ferver para liberar o aroma. Mas uma gotinha de óleo essencial vai te relaxar e ao mesmo tempo vai te manter produtivo, porque ele não é tão sedativo quanto a lavanda. Então esse é um óleo essencial coringa, né? Ele é uma grande chave para quem precisa relaxar um pouquinho e a partir do relaxamento conseguir se concentrar mais, às vezes estudar ou até levar para frente um dia de trabalho daqueles bem frios que você precisa esquentar os seus pés de manhã, né? Promover a sua circulação e ainda continuar ativo trabalhando. E por falar em ficar ativo, o óleo essencial do alecrim, ele nos traz foco, concentração e ânimo. Então ele é perfeito para usar pela manhã. Se tiver muito frio, você vai fazer um escaldapés pela manhã para poder te dar energia para trabalhar, use o alecrim e você não vai se arrepender. Ele vai te dar muito ânimo e, como eu já disse, muita força, né? O alecrim traz um foco, mas ele traz assim é mais que uma alegria, ele te dá um ânimo mesmo, ele te dá uma ativada, sabe aquela acordada que às vezes a gente busca numa xicrinha de café? Ela pode acontecer também com o óleo essencial de alecrim. Bom, na sequência eu quero falar um pouco para os terapeutas, para quem atende outras pessoas, para quem recebe outras pessoas e também para você que faz sua própria terapia em casa, né? A respeito dos benefícios de se fazer o escaldapés. Então eu percebi, eu atendo há mais de 10 anos, né? Cerca de 250 a 300 pessoas por ano, então eu já vi com certeza mais de 3.000 pessoas. Eu percebi que quem faz com disciplina o escaldapés nos períodos mais frios do ano, no ano seguinte o corpo melhora a sua resposta ao frio.
Então, a partir dessa experiência empírica, né, dessa experiência prática e de trabalhar muito com essa terapia, tanto em consultório quanto recomendando e orientando as pessoas que vão fazer na sua casa, e depois eu acompanho, então eu vou sabendo quem fez, como é que se sentiu, né, e a gente vai recolhendo dados. Enfim, a partir dessa experiência, eu percebi que o escaldapés ele é realmente uma terapia. Ele não é só uma dica, ele não é só uma coisa que você faz para ficar quentinho. Ele muda a dinâmica da circulação do seu corpo. E aí, se você pensar nisso, a gente tem várias questões, né, desordens circulatórias que não necessariamente são doenças, mas que a gente pode melhorar com isso, né? Então, o funcionamento do nosso coração, varizes, a nossa memória, porque a gente precisa de circulação aqui em cima no cérebro e o coração faz um grande esforço para jogar o sangue oxigenado lá para cima. É uma coisa que a gente trabalha também no yoga, que a gente trabalha nos pranayamas, que a gente trabalha na atividade física. Os preparadores físicos, né, trabalham muito com isso, os exercícios aeróbicos. Então, o escaldapés vai te dar essa tônica, ele vai trazer movimento para a tua circulação. E aí, claro, é importante, né, pensar que pessoas que têm tendências a problemas circulatórios, elas precisam de acompanhamento e de cuidado. Todas as dicas que eu dou aqui são para pessoas que estão saudáveis, né? A dica é para a gente melhorar a nossa vida, para a gente ganhar qualidade de vida, bem-estar e harmonia. Quando nós estamos doentes, nós precisamos de acompanhamento médico e de terapias complementares. Então, yoga, ayurveda, aromaterapia são terapias complementares e elas não dispensam acompanhamento médico, tá? Mas o que é importante entender? Que o escaldapés faz sim uma mudança no sistema circulatório e no padrão de circulação do corpo. O que é falta de circulação no corpo, né? Como é que a gente pode fazer uma avaliação e perceber que uma pessoa tem pouca circulação? Extremidades frias, dedos das mãos, os pés, nariz e, claro, como eu já falei, memória, concentração e várias questões do nosso sistema nervoso. Parece que às vezes a gente tá meio nevoado, né? Parece que às vezes a mente não tá com aquele brilho. Então, nosso sistema nervoso, ele precisa sim de nutrição, sangue rico, oxigenado e fluindo para ele, né? Isso nos dá uma disposição, isso nos dá uma concentração, isso nos dá maior discernimento, acuidade, né? Uma resposta melhor, neurológica. Então, coisas simples, né, como o escaldapés e várias outras terapias, né, que envolvem os pés, massagem, reflexologia. Dentro do Ayurveda nós temos muitas massagens, uma delas se chama Padabhyanga, ela é específica para os pés, né? Então, tudo isso traz diferença no nosso padrão circulatório, tá? Ao longo do tempo, eu vou fazer o possível para compartilhar mais conteúdo com vocês, porque eu tenho uma agenda bem cheia, mas eu gosto muito de compartilhar, tá? Então, a gente vai falar mais a respeito dessas coisas. Hoje eu queria mesmo falar do escaldapés e queria dizer para os terapeutas que essa é uma forma charmosa, gostosa e muito tranquilizante de você receber uma pessoa. A gente chega para receber uma massagem, coloca os pés na água quentinha e o nosso dia, o nosso padrão vibratório, o nosso padrão de emoção, o nosso coração já se acalma. Claro que fica muito melhor um atendimento, até mesmo se você for receber uma pessoa só para uma conversa. Essa é a minha dica. Acompanhem nas redes sociais, acompanhem no site. Eu tenho uma plataforma de cursos, que é cursos.serinteiro.com.br. Te convido para conhecer. Um beijo grande, meu nome é Aline Tati Dias e eu fico à sua disposição. Se você quiser aprender mais ou tiver uma dúvida, manda uma mensagem para mim.